O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E, para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a essa gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, nós aqui, você de casa rezando conosco, formamos a comunidade dos filhos de Deus que se deixa orientar pela palavra dele, né? E com esse intuito, então a palavra nos exorta, nos chama a atenção sempre mais. E de modo especial a leitura do Evangelho que acabamos de ouvir chama a atenção para a necessidade da obediência. É a necessidade. Para aqueles que exigem muitas provas, Deus tem dificuldade de se manifestar. Já dizia o salmista, né, em outra passagem, em outro momento, ele se dá com docilidade, não exige muitas provas, mas pede docilidade do coração. E quando nós ouvimos esse relato, nós nos deparamos com uma situação nesse sentido. Eles queriam sinais, queriam ver, poxa vida, já tinha feito tantos prodígios. Basta nós relembrarmos passos da leitura no capítulos anteriores, nós estamos no capítulo 8 do Evangelho. A multiplicação dos pães, por exemplo. Para que sinal maior? Mas eles ainda queriam sinal. E isso é uma prova de que quando nós no coração estabelecemos dificuldade, as razões podem se multiplicar, mas vai ser difícil de acolher. Para quem exige muitas provas, podem vir muitos argumentos também favoráveis, que vai ser difícil de acolher. Nesse caso aqui, mais ainda, porque exige fé. Quando nos aproximamos, olhamos os gestos de Jesus, a sua postura com fé, a situação muda. A nossa postura também ela é diferenciada. Quando nós ouvimos uma palavra assim, com fé, faz toda a diferença. Quando nós nos aproximamos do altar do Senhor com fé, faz todo o diferencial. Esse é o sinal verdadeiro. Esse é o sinal que começou lá, na primeira tragédia da história, digamos assim, depois do pecado. Primeiro o fratricídio, né? Olha o que é interessante, alguns passos anteriores na leitura, algumas passagens antes, tem a pergunta de Deus, onde estás? Pergunta para Adão e Eva, onde estás? E a resposta deles, estivemos com medo, porque ouvimos os teus passos no jardim e nos escondemos. Hoje, na leitura, também, o que fizeste com o teu irmão? Interessante perceber, quando não sabemos onde estamos, quando estamos deslocados, cada um de nós, na individualidade e também na expressão comunitária, quando não sabemos onde estamos, também temos dificuldade de saber onde o outro está. Não temos responsabilidade com o outro. Falta-nos conosco, mas falta também responsabilidade com aquele que conosco caminha. Então a dificuldade vai se arrastando ao longo da história, que começou lá. Medo de Deus, porque deu um passo errado. Medo de Deus, porque a desobediência. Por isso não soube responder onde está. Mais do que não saber, ocultou, porque queria ocultar também a verdade. Então que nós hoje, atentos a esse convite de fé,
saibamos acolher Deus presente e sejamos responsáveis conosco mesmo, para que essa responsabilidade se multiplique com aqueles com os quais nós convivemos. E cresçamos na fé, amadureçamos, temos tantos sinais, e os sacramentos de Deus são os sinais que se perpetuam no tempo, na história, tentando ganhar a docilidade do nosso coração. Não sejamos nós os duros de coração de hoje, mas o acolhamos com sinceridade, com a docilidade que Deus espera de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.